Rapaz, já subi chorando. Graças a Deus, igreja. Bom dia a todos. Digo de muita alegria, né? E fico feliz, né? Por esse reconhecimento. Tanto a gente sabe que é a glória do nosso Rei Jesus, né? Mas eu quero dizer que quando nós nos disponibilizamos ao Senhor para fazer a obra dele, vidas são transformadas, vidas são mudadas. Quero convidar você a abrir o teu coração para isso. Amém? A palavra de hoje é uma palavra que Deus sempre me deu, né? E ministrei ela na conferência da família. E o Senhor confirmou meu coração também que era para ministrar hoje para vocês. E o tema da palavra, que gosto de anotar, é administrando o projeto de Deus. Olha para o teu irmão, para a tua irmã, pergunta: você sabe qual é o projeto de Deus? Você ouviu amém, igreja? Mas antes de a gente passar para a palavra, eu quero convidar você, né, a abrir comigo a tua Bíblia lá no livro de Salmos, de número 48, versículo de número 12. Deus falou tremendamente comigo ontem acerca desse texto. E ele vai encaixar perfeitamente com essa palavra. Aleluia. Então vamos lá. Salmos número 48, versículo número 12. Todo mundo achou? E diz assim: percorram Sião, contornando-a, contem as suas torres, observem bem suas muralhas e examinem as suas cidadelas. Diga-se comigo: para que vocês possam falar à próxima geração. Amém? Põe no teu coração agora, feche teus olhos, por favor. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, nesse momento vai essa palavra, Pai. Te apresento, Senhor, cada irmão, cada irmã nossa que aqui está, Pai, cada coração, cada família, Senhor. Pai, cada visitante, Senhor, que possamos de fato ser impactados com a tua palavra nessa manhã. Que o Senhor possa falar de modo extraordinário, Pai. Que não venha ser eu, mas venha ser você nesse momento, Espírito Santo. Que não venha ser pela minha vontade, mas pelo teu querer, pela tua glória. Na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro mentes e corações abertos. Na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir amém, igreja? Amém. Então vamos lá. Olha para esses salmos aqui. 48. A gente vê que ele faz menção até esse tipo de coisas que uma cidade ela tem que ter, né? Torre, né? E a torre ela significa vigilância, onde estavam os sentinelas, onde estariam os vigias, se fosse chamar hoje os vigilantes. As muralhas que eram as defesas, né, da cidade. Então, se um exército viesse, ele seria avistado pela torre de vigilância e os guerreiros iriam se preparar em cima da onde? Da muralha, ou seja, da defesa. Posso ouvir amém? E a cidadela, que era o último refúgio daquela cidade, ou seja, era a última defesa que a cidade tinha, o último lugar. Se o exército que viesse não fosse visto pela fortaleza e não fosse visto pela torre de vigilância e invadisse a cidade, o povo ia correr para onde? Para a cidadela. Se o exército fosse visto pelos sentinelas, pela torre de vigilância, e ainda assim fosse montada uma defesa, o povo conseguisse lutar, mas não conseguisse impedir que eles entrassem, o povo da cidade ia correr para onde? Cidadela, porque a cidadela seria o último lugar, era a última chance daquele povo se defender. Lá tinha um abrigo para as pessoas que não podiam lutar, e lá também tinham mais armas, mais escudos para quem não fosse convocado, mas precisasse lutar, ia poder pegar arma, ia poder pegar escudo, ia poder pegar lança, se armar e lutar. Posso ouvir amém? Então nós temos três coisas: vigilância, defesa e a última defesa. Glória a Deus, igreja. Então guarda esse texto, tá? Vou deixar para vocês esse texto aqui em aberto e depois a gente vai falar sobre ele. Então vamos lá. Quando eu vou falar para você do projeto de Deus, né, eu tenho que abrir a nossa Bíblia. Precisa abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, por favor. Corre lá comigo, Gênesis capítulo número 1. Vamos ler a partir do versículo de número 26. Enquanto você abre a sua Bíblia,
eu quero fazer uma pergunta. Você sabe qual é a diferença entre propósito e chamado? Entre propósito e missão? Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então vamos lá. Qual foi o propósito para o qual o homem foi criado? Foi multiplicar? Foi adorar? Foi pregar a palavra? Não. Diga assim, foi dominar. Vamos lá, igreja. Foi dominar. Então o propósito da criação foi para que o homem dominasse. Ah, pastor, mas Deus ele criou o homem para ter intimidade, gente. Glória a Deus, de fato Deus dizia todos os dias para ter. Mas pressão, Deus ele não precisava se preocupar com a intimidade que ele teria com o homem, pois ele e o homem estavam ligados diretamente. Posso ouvir amém, igreja? Então, quando eu falo aqui de Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fala assim, ó, façamos o homem, e a primeira coisa que ele vai fazer é domine. Vamos lá, alguém quer aqui agora o telemóvel que não faça ligação? Que não receba ligação? Ah, pastor, mas eu posso entrar na internet, posso mexer em aplicativo, ouvir música, mas para isso eu vou com o tablet. Amém ou não amém? Para isso pode usar o computador, para isso pode usar a TV, que é smart, né? Ele entra lá, chega lá em casa, bota lá a TV lá, bota lá no YouTube. Não. Bota lá ali no momento, começa a orar. Para isso você tem seu tablet, você tem, mas o propósito principal do nosso telemóvel é permitir a comunicação com as pessoas. Glória a Deus. Então, ainda que o homem adore, ainda que o homem louve ao Senhor, ainda que o homem pregue a palavra, o propósito principal dele é dominar. Alguém aqui já viu um elefante num circo, subindo numa bola, se equilibrando? Alguém aqui já viu um elefante andando, um urso andando de bicicleta? Alguém aqui já viu um leão todo maquiado no circo? Sabe por quê? O homem exerce domínio. Vem aqui, cadê a Nayara ontem? Foi lá para o oceanário. Lá havia tubarões, lá havia peixes. Acho que é ontra, né? Ontra, aquele que ficava. São animais que não eram para estar ali. Mas por que eles estão ali? Porque o homem. Eu vou lá para os Estados Unidos, parte de Seattle. Lá tem uma atração que é a baleia orca, que não é uma baleia, né? Na verdade ela está mais para frente dos golfinhos. E ela é tão domesticada que ela brinca com o povo. Ela dá salto, ela bate bola. Sabe por quê? Porque o homem aprendeu a dominar. Será que alguém aqui nunca viu um vídeo de uma pessoa falar com um cachorro? Senta, deita, rola, dá pata. Porque o homem ele pode ser a montanha que for, o homem pode mover ela. Porque o homem ele foi criado para. Posso ver glória a Deus, igreja? Então vamos lá. Em Gênesis capítulo 1 vemos que Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, e é por isso que Deus deu esse propósito ao domínio. Por quê? Porque você tem a minha imagem, você tem a minha semelhança. E eu, Senhor, eu domino sobre todas as coisas. Então a imagem e semelhança do homem para com Deus não está no nosso rostinho, não está no cabelo, não está na cor da pele, mas está no ato de domínio. Posso dizer glória a Deus, igreja? O homem ele pega algo que não tem forma e transforma. Vamos lá, alguém aqui conseguiria pegar um metal e contornar um metal num pedestal desse? Para fazer uma grade para esse caixa? Conseguiria? Alguém conseguiria? Mas o homem é capaz, com a sua inteligência, com a sabedoria que Deus deu a ele. Isso é o domínio, que até o que não tem vida conseguimos dominar. Então esse é o propósito do homem. Agora qual que é a missão que Deus deu a Adão e para Eva? Volta agora para Gênesis capítulo 1. Vamos ler comigo agora o versículo 28.
E Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem. Opa, peraí, Adão poderia dominar a terra sozinho? Mas para ele dominar a terra, qual seria a missão dele? Olha para cá, rapidinho, vamos lá. Digamos que aqui agora, estamos agora no meio de uma guerra, e eu vou dar uma missão a Bene, você vai em tal lugar fazer um reconhecimento, enquanto a equipe de ataque vai se preparar, vai se organizar, para depois que Bene falar: olha, vai entrar por aqui, vai ser assim, a gente monta um plano, e a outra equipe vai lá para tentar lutar e conquistar o território. Mas a proposta da guerra é vigiar? O propósito da guerra é conquistar? A proposta da guerra sempre vai ser territorial. Mas precisa de um vigiar, precisa que o outro vá lá e possa intervir para conquistar. Depois de conquistar, se monta uma defesa naquele lugar, para que assim se vença a guerra e se tenha posse daquele território. Por que vocês acham que existe guerra em Israel, em Gaza? O que vocês acham? Será que é questão de religião? Território. Quem é que Israel é um dos países mais ricos do mundo? Território. O solo de Israel é rico. O solo de Jerusalém, primeiro, é um solo sagrado. E as 3 maiores religiões do mundo têm seus maiores templos ou locais de oração e adoração naquele lugar. Territorial. Mas ainda assim, para eu ter posse daquele território, eu preciso executar algumas missões. Posso ouvir um amém? Então a missão que Deus deu ao homem, para que o homem dominasse, seria multiplicar. Então para cá, pressão. Crente que não multiplica o que Deus te deu, está com defeito de fabricação. Já vou começar assim, né? Se você não multiplicar o que Deus fala no teu coração, se você não multiplica o que Deus passa para você agora, tem alguma coisa de errado. Vamos lá, eu tenho uma impressora lá na minha sala, e agora eu vou querer tirar uma cópia. Se ela não fazer cópia do que eu quero, ela está em bom estado? Meus amados irmãos, seus filhos e suas filhas são a sua multiplicação, são a nossa cópia mais fiel. Eu posso agora ensinar bem aquilo que eu sei, mas a pessoa que vai ser fiel, que vai receber os meus genes, que vai parecer mais comigo, não vai ser o discípulo, vai ser o meu filho. Você entende qual que é o projeto de Deus para a família? É o domínio. E para dominar, precisa se multiplicar. Por que Deus resolveu fazer o dilúvio? Porque houve uma multiplicação, mas não foi boa, foi a multiplicação errada. Então vamos lá. Quando Adão pecou, ele entregou o domínio da terra para quem? Para o diabo. E aí, Caim e Abel, eles não nasceram debaixo da aliança com Deus, mas nasceram debaixo de um jugo do pecado. E a gente mostra que os primeiros irmãos, um matou o outro. E aí Deus chamou um homem chamado Noé e falou assim: olha, o povo está pecando muito. Houve a multiplicação, mas não foi aquela que eu mandei. Ei, não houve a multiplicação como eu quis. Houve a multiplicação do pecado. Ou seja, pressão, o diabo não cria nada, o diabo não tem poder criativo. O diabo tem poder persuasivo. Porque, presta atenção, Deus ele criou o homem para que se multiplicasse a sua semelhança sobre o domínio. Posso ouvir um amém? Só que quando Adão pecou, Adão não perdeu essa semelhança. Por quê? Porque era a missão dele e ele tinha que executar a todo custo. Só que aí é que está. Houve a multiplicação, mas foi fora dos padrões de vida. Não adianta ter sucesso e não cumprir o teu propósito. Sucesso sem propósito é fracasso. Se dá bem na casa, no trabalho, aonde for, sem propósito é fracasso. Ou seja, não adianta eu trabalhar, ser um empresário, ter propósito. Não adianta eu ter um casamento, o meu casamento não tem propósito. Não adianta eu ter filhos e minha família não. Você está entendendo, igreja? Pelo amor de Deus. Então presta atenção, porque se fosse apenas multiplicação, estaria tudo bem. Mas fala assim: olha, ei, esse povo está se multiplicando, mas como
com eles também está se multiplicando o pecado. E a Bíblia diz que Deus chamou Noé e fez uma aliança com Noé. Olha, na mesma amém. Não, amém. A Bíblia diz, Júlio, lá, calma, eu também não sabia disso. Se fosse no seu lugar, eu dizia amém, para ficar tranquilo. Por quê? Porque a Bíblia diz algo que eu não tinha percebido, Deus mostrou isso quando eu estava fazendo essa pregação. Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus fala assim para Noé: eu estabelecerei uma aliança com Noé e com a família de Noé. Porque o propósito não é só para o homem, mas é para toda a sua. Não adianta só o pastor Jean ser bênção, minha família tem que ser bênção. Não adianta só o Bena ser uma bênção, a família de Bena tem que ser uma bênção. Então olha para a tua família agora aí. Diga assim: você precisa também ser uma bênção. E eu serei uma bênção com você. Então agora presta atenção, eu estou te mandando um mapa. Eu estou mostrando que entrou o pecado no mundo. O diabo não criou nada, ele apenas persuadiu. Ou seja, ele pegou aquilo que era bom e jogou aquilo que era mal. Pegou aquilo que era para louvor a Deus e converteu aquilo para louvor de si próprio, para desagradar a Deus. Amém ou não, amém, igreja? Pastor, quer dizer que o diabo ele criou os ritmos? Não, ele converteu. A Bíblia diz que todo ser que respira louve ao. Então o diabo não tinha direito de receber louvor. Mas quando ele converte aquilo que era santo para o que é pecado, aí ele começa a se exaltar em meio ao pecado. Se você for olhar tudo aquilo que é santo, você vai ver algo inverso com o profano. E hoje eu quero falar sobre família com vocês. Tua família tem que ser, tua casa tem que ser lugar de santidade. Tua família tem que ser uma família de louvor ao Senhor. Posso dar glória a Deus, igreja? Então vamos lá. Então Deus faz uma aliança só com Noé, é isso? Não, com Noé, com a sua. Por quê, pastor? Porque se Noé ficasse sozinho com os animais, como é que ele iria multiplicar? Tinha que estar a família, tinha que estar a esposa, tinha que estar os filhos. E aí o que acontece? Um filho de Noé não entendeu que era para permanecer em honra, em obediência, em respeito ao pai. E na hora de honrar o seu pai, sabe o que ele fez? Desonrou o seu pai. Ou seja, Deus criou algo bom, honra. E o que foi que ele fez? Converteu a honra em desonra. E o nome dele é Cã. E o que aconteceu com Cã, igreja? Foi amaldiçoado. E por causa de Cã, foi amaldiçoada toda a geração de Canaã. Eu poderia abrir aqui: vieram ali os jebuseus, vieram ali os amorreus. E são inimigos do povo de Israel até hoje. A Palestina todinha é a junção de dois povos. O próximo eu vou falar, mas eu vou falar o primeiro, hein, cara? Ele resolveu desonrar. E presta atenção agora: por causa do erro dele, pagou toda uma geração. Você está entendendo o que eu estou falando? Por causa do meu e do teu erro, pode pagar a nossa geração. Teus filhos, para ser mais exato, teus netos. Tem aquela música que a bênção se derrame até 1000 gerações. Cuidado, porque a maldição também pode se derramar até 1000 gerações. Foi o que aconteceu com gente da Bíblia, Cã. Deus ele falou assim: peraí, vou dar um reset e vou deixar só a família que tem buscando a mim. Que a vez que Noé que era reto. E por causa disso, Deus falou essa com Noé e com a sua família. Ou seja, falou assim: olha, eu vou fazer agora, vou dar a vocês a oportunidade de multiplicarem outra vez. E aí um abençoado não entendeu e saiu do lugar de honra e foi para o lugar de desonra. Cuidado. Sabe, mas qual foi o erro de Cã? Presta atenção. Foi ver o erro do seu pai, que ele poderia ter coberto seu pai. Do mesmo jeito que sem Cã e Jafé, então Jafé e Sem pegaram ali no manto e foram de costa. Eu imagino agora eu no lugar de Cã, eu poder pegar o manto e me cobrir, tentar tocar no meu pai, cobrir ele para não ver vergonha, mas ele foi contar com os irmãos dele. Ou seja, qual foi a decisão do coração dele? Em contar o erro do pai. Cuidado, quando falamos dos erros uns dos outros, pode haver desonra no meio. E desonra a Deus não assim. Quando você fala do seu pai e da sua mãe, quando você fala do seu marido e esposas, quando você fala das suas esposas e maridos, filhos, quando fala dos seus pais, o que é que sai da nossa boca? Honra ou desonra? Quando você fala do líder da sua célula, do louvor, diaconato, da Bíblia, quando você fala do seu pastor,
que é que sai da sua boca? Honra ou desonra? Cuidado, isso pode amaldiçoar a tua vida. É Bíblia. Aí vamos lá. Então aí, por causa disso, foi amaldiçoada toda a geração, que foi a geração de Canaã. E a Bíblia diz que você falou assim, ó, domine então agora o teu irmão mais velho sobre Canaã. E quem seria o irmão mais velho? Sem. Presta atenção agora. E agora, da linhagem dele vem um homem chamado Abraão. E a Bíblia diz, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Se é meio rápido, corre aí. Você não precisa abrir, não. Precisa não. Vai para cá. Tem um texto que precisa correr aqui. Então, Gênesis 12, 3. Se quiserem, eu mando o PDF da palavra para vocês para estudar em casa. Amém? Para ter guardado. Posso mandar no grupo? Enfim. Então, Gênesis 12, 3. Deus ele fala algo. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, eu vou abençoar. Deixa eu ver aqui. Todos os que se converterem, é isso? Deixa eu ver como é que está aqui. É todos, cadê? Deixa eu ver. É todos os que forem cristãos, é isso? Todos os povos da terra. Na minha Bíblia dele diz todas as famílias da terra. Por causa da infidelidade de uma geração foi amaldiçoada. Por causa da fidelidade de todos os povos foram abençoados. Está entendendo que o teu pecado e tua sanidade tem poder de falar sobre quem vai vir depois de você? Está entendendo que tua vida é capaz de dar para as próximas gerações? Um povo pode ser, um povo não, todos os povos podem ser abençoados, quando também podem ser amaldiçoados. Glória a Deus, igreja. É mesmo da minha série. Então vamos lá. Noé, Abraão, Isaac. Gênesis 24, 40. Mas ele me assegurou, o Senhor Yahvé, na presença em que eu caminho, enviará o seu anjo contigo e te dará eles, me tomarás para meu filho uma mulher de minha família e de minha parentela. Olha para cá. Presta atenção, a fidelidade em Deus cumprir aquilo que era o propósito do seu pai. Abraão fala assim, olha, certo, vai procurar uma esposa para o meu filho, mas eu quero que tu pegue ela da família, da linhagem. Sabe por quê? Porque para se multiplicar, para você se relacionar, você não pode estar perto de quem não serve a Deus. Você não pode estar perto de quem não tem temor, de quem não tem aliança com Deus. Vocês estão entendendo? Não? Você pega agora dois cachorros, vamos lá, um pitbull e um Rottweiler, e eles vão cruzar. O cachorro vai ser de raça ou vai ser vira-lata? Mas os dois cachorros não são de raça? Mas não tem a mesma linhagem. Ou seja, perdão, não tem o mesmo DNA. Para ser de raça, tem que ser pitbull com pitbull, Rottweiler com Rottweiler. Quando eu quero chegar, Abraão tinha linhagem, mas se o filho dele, Isaac, que tinha comunhão, tinha promessa, se relacionasse com alguém que não tinha promessa, sabe o que ia acontecer? Ia ser quebrado. Ia surgir agora uma nova geração que não tinha aliança. Eu te provo isso, sabe como? O que é que com essa história de Ismael? Sara tentou dar um jeitinho. Ó, vou dar um jeitinho. Peraí, Deus me prometeu isso. Deus me prometeu aquilo. Deus me prometeu que eu vou para as nações. Então deixa eu dar um jeitinho, deixa eu apressar as coisas. Não quero apressar não. Vou repetir. Se você sair do seu propósito, você pode amaldiçoar toda uma geração. Não queira apressar as coisas. Deus prometeu que a abençoada seria a família, e Agar não era a família, Agar era a serva. Isaac falou, Abraão, pega aqui minha serva, tenha um filho com ele, eu vou crescer como se fosse meu. E aí veio um menino chamado Ismael. E é a segunda pessoa que deu descendência aos inimigos do povo de Israel até hoje. O povo palestino, o povo do Sírio, são descendentes de Ismael. Poderia falar outros. Cuidado. A minha e a tua vida é responsável por abençoar ou amaldiçoar uma geração. Isso é sério. Muito sério. E
E aqui eu mostro a vocês o zelo do Senhor em cuidar para que Isaac se relacionasse com alguém da família de Abraão, para que a promessa se cumprisse. Glória a Deus, igreja. Gênesis 28, 14. E a tua descendência será como o pó da terra. Deleitar-te-ás para o ocidente. Deleitar-te-ás, perdão. Para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Mas peraí, Deus não prometeu isso a Abraão. Jacó é neto de quem? Ele recebeu o que lhe prometeu ao avô dele. A promessa continuava. Glória a Deus, igreja. Então aqui eu vejo os patriarcas, todos eles recebendo a mesma promessa, todos eles seguindo no meio do direcionamento. Mas aí também Jacó teve um irmão chamado, quem me ajuda? Esqueci. Como é que é? Esaú. Sabe o que Esaú fez com raiva? Se relacionou com uma mulher do povo hitita. Surgiu outro povo que foi inimigo do povo de Israel na hora de entrar em Canaã. Presta atenção, quando o povo de Israel, eu vou falar agora, iria entrar em Canaã, eles enfrentaram vários inimigos, e os inimigos foram os filhos de Cã, os filhos de Israel e os filhos de Esaú. Cuidado, teu filho pode ser inimigo do evangelho amanhã, se você não guiar ele no caminho da palavra. É Bíblia. Eu estou querendo abençoar e colocar dentro de Deus. Eu estou mostrando que a palavra diz que se for de fiel, toda uma geração vai ser abençoada. Se formos de fiel, podemos abençoar toda uma geração. Glória a Deus. Podemos ter uma melhor noção da intenção de Deus para com a humanidade. Em seguida vemos José e os chefes das tribos, que os agem das tribos de Israel, dando o gatilho para o cumprimento das promessas que Deus fez a quem? A Abraão. Porém, com uma tentativa de atrapalhar os planos de Deus, o diabo tem tentado atingir o alicerce do ministério de Deus aqui na terra. Qual é o alicerce do reino de Deus aqui na terra? Your family. Sua casa é o alicerce. Sua casa é o lugar onde o evangelho, o reino, ele tem que ser vivido antes de viver aqui. Antes de você vir para aqui adorar, você tem que adorar em casa. Antes de vir aqui pregar, eu tenho que servir, eu tenho que buscar, eu tenho que pregar em casa. Mas sabe como é que eu prego em casa, René? Não é com o microfone, não. Com minhas atitudes. Não adianta o pastor ser uma bênção aqui, não você em casa. Certo dia um pastor, quando terminou o culto, foi encontrar sua esposa e seu filho no final da igreja. Quando ele estava chegando perto, ele viu o filho puxando a mãe pela barra do vestido, falando: mamãe, mamãe, mamãe. E ela: peraí, eu estou conversando. Ele: mamãe, mamãe, meu pai foi chegando perto, observando a cena. E o filho: mamãe, mamãe. Ela pegou, pediu licença: peraí, o que foi, meu filho? A mãe está conversando. Aí ele falou: mãe, eu quero morar na igreja. Vamos morar aqui na igreja, mãe? Por favor, por favor. E a mãe dele: puxa, a gente tem casa, rapaz. Não, a igreja tem para cá só no final de semana. Só quando tiver culto de reunião. A gente tem casa, tem que morar em casa, não é para casa. Ele: não, por favor, eu quero morar em casa. E o pai viu o filho esperneando, porque queria morar na igreja, não queria ir para casa. E teve hora que a mãe cedeu, porque gente, o pai é assim: menino, não quer não tem que querer, bora. Não sei o que eu quero fazer isso. A mãe: por que tu quer fazer isso? Por que tu não quer? E ela pergunta, ela diálogo diferente: não, homem não. Não vai e pronto. Aí a gente até fala: não, rapaz, tu pode estar nisso. Mas se o menino insistir, o pai é ponto final. A mãe não. A mãe: por que você não quer fazer isso? Ah, ele não vai ficar com ela: por que isso? E ela vai dialogando para tentar entrar no raciocínio da criança e explicar para ele o porquê que ele tem que fazer aquilo ali. Amém? E a mãe pegou e foi agora entrar. Mas por que você quer morar na igreja? Na hora o pai tinha acabado de chegar atrás do menino. E o menino fala: porque aqui na igreja papai é tão bom com a gente. Aqui na igreja papai é tão legal, mano. Eu queria que ele continuasse assim. Então vamos lá na igreja. A história conta que o pai deu um passo para trás e se converteu outra vez.
Olha para a tua família, por favor. O que é que você vê quando você olha para essa pessoa? Olha para a tua família. Olha para a tua esposa. Olha para o teu marido, olha para o teu filho. O que é que você vê quando você olha para essa pessoa? Olha para cá, rapidinho. A palavra família se pronuncia, no caso, mishpah, ou mishpah. Essa palavra mishpah, eu trouxe uma breve tradução do que ela seria. Literalmente ela fala de povo, fala de nações. E quando a gente vai olhar para as letras que ela é usada, que se usa para se fazer, cada letra tem um significado. A primeira letra vem de fluir, a segunda vem fogo, a terceira vem expressão, a quarta é alicerce e a quinta é revelação. Quando você olha para a tua família, você está distante do que deve ser o fluir de Deus para essa geração, do fogo do Senhor para essa geração, da expressão de Deus para o povo aqui na terra, do alicerce do evangelho do reino aqui na terra e da revelação do que o Senhor tem aqui. Quando Deus revelou o que Ele queria para o homem, Ele cumpriria o que Ele queria através da homem, através de que? Da família. Então, quando você olha para a sua casa, o que é que você vê? É só briga? É mágoa? É rancor? Ou você vê potencial na tua família? Ou você vê o reino sendo pregado? Ou você vê o amor de Deus sendo expresso? Quando você olha para a tua esposa, olha de novo, tua esposa aí. Olha de novo. Presta atenção, presta atenção. Olha no fundo dos olhos dela ou olha no fundo dos olhos dele. Você está diante da pessoa que vai viver o resto da vida e cumprir o teu propósito. Aleluia. E é por isso que a nossa família tem que estar guardada. Lembra que o pastor deu o primeiro Salmos 48? Quem é que lembra? Torre de vigilância, muralha, defesa e cidadela. Estou falando da nossa casa, se vocês entenderem. Vigie com aquilo que está entrando na sua casa. Cuidado com o que está sendo dito na tua casa, com o que está sendo, com o que está sendo ouvido na sua casa. Vigie, porque a torre de vigilância é para isso. É para quando o inimigo visse, quando o sentinela visse o inimigo vindo de frente, ele pudesse avisar para o povo se preparar. Então, ei, pai, mãe, vocês são os vizinhos dos seus filhos, vocês são os sentinelas da sua casa. Se você vê o mal querendo entrar, arme a sua defesa, se prepare. Olha, quando a briga vier, quando estiver brigando muito, é tempo de orar, de jejuar. Cuidado com o que os seus filhos assistem, cuidado com os jogos que eles jogam. Se dia a gente compartilhou um vídeo agora de uma influencer, ela é streamer que fala, eu acho que é streamer. É streamer que a gente fala? Streamer. E ela está jogando Free Fire. E ela faz comigo com a voz de criança. E ela falando com uma squad, né? Uma squad é um grupo de 4 pessoas que vai jogar contra outras 4, só que assim são vários grupos no caso. Então digamos que numa partida tu vai ver ali, sei lá, talvez uns 50 grupos, ou 30 por aí, né? Por aí. Então 30 grupos de 4 pessoas, ou seja, cada grupo vai ter 4 pessoas. Bota um xizão, pastor. Então vamos lá, cada grupo de 4 pessoas por 30 vezes formava ali a sala do Free Fire. E aquela jovem estava num grupo com mais 3 pessoas. E ela falando, imitando a voz de criança, um dos rapazes que estava com ela. Rapaz, não perdeu a expressão, aquele é um cabra safado. Perguntou, quantos anos você tem? E a menina, eu tenho 10. E ele, quando se terminar a partida, eu vou te adicionar e a gente vai jogar um duo. Ou seja, ao invés de jogar em 4, ele vai jogar só em 2. O que é aquele cara quer com aquela criança? E ele falou, mas você quer ser meu amigo? Ele quer. E se você quiser algo mais, quem sabe, a gente pode até conversar. Se vocês quiserem, gente, não precisa assistir não. Tem a conversa completa. Se você quiser, a gente vai no grupo. Alguém que tem acesso, manda no grupo esse vídeo para o amigo dele. Então, e o amigo dele, que eu imagino que era um que tinha um temor a Deus, pelo menos, uma sociedade, falou assim, olha, se o pai dela me pegar, vai dar um pau. E aí eles começaram a ir contra aquele rapaz e mandaram a menina sair da sala para cortar aquilo ali. Só que presta atenção,
Mesmo que a menina saísse da sala, no histórico do jogo, o rapaz poderia conversar com ela. Poderia mandar para ela uma solicitação de amizade, chamar ela para uma partida e conversar com ela. E sabe o que ele falou? Antes de cortar o vídeo? Quando terminar a partida, você vai para um lugar que teu pai não pode ter ouvido. Cuidado, meu irmão. Vocês são vigias da sua casa. Arma é defesa. Só que aí que tá. Ainda tem se o vigia ou o sentinela não conseguir impedir que o inimigo chegue, ou a muralha não conseguir impedir que o inimigo entre, ainda tem a cidadela. Sabe quem é a cidadela? É o Espírito Santo. É a nossa última defesa. É aquele que vai dizer: ei, isso está errado. Ele não vai por aí. Ele não faz isso. Ele tu tem que orar mais, tu tem que ler mais. Ele, o que o pastor falou está certo, viu? Ele, o que o irmão falou, o que o fulano falou está certo, faça isso, viu? É a nossa última linha de defesa. Lembra aquele que estava na aula, quarta-feira, domingo, que está na aula, já ouviu? Lembra aquela conversa que a gente teve sobre a apostasia? Quando a última linha de defesa não conseguir te ajudar, quem vai? Amém, igreja? Então, quando você olhar para a sua família, você tem que entender que essa família é o fluir de Deus para a geração, é o fogo, é a expressão do reino de Deus, é o alicerce do teu chamado, do teu propósito, e tem que ser a revelação do que Deus chamou. Ou seja, pressão, quando alguém chegar na tua casa, ele tem que ver algo, ou melhor, tudo isso aqui sendo revelado de Deus através da tua família. Quando alguém chegar na tua casa, tem que ver pai. Tem cuidado. Casa desorganizada, casa bagunçada, revela caráter, revela a vida, revela a tua posição, a tua situação espiritual. Cuidado. Guarda-roupa, estou falando sério, pia, banheiro, cuidado. Fala muito sobre quem nós somos, como está a nossa vida espiritual e sentimental. Alguém aqui já ouviu falar, conhece alguém acumulador? Chama-se um distúrbio de pessoas que perderam algo ou têm medo de perder alguém e tentar suprir isso acumulando coisas. Sabe por quê? Família revela quem nós somos de verdade. Então, quando alguém chegar na tua casa, essa pessoa tem que se deparar com essas 5 coisas: o fluir de Deus, o fogo do Senhor, a expressão, o alicerce e a revelação de Deus. Glória a Deus, igreja. Vou fazer outro mapa. Para o faraó escraviza o povo, e Deus vai levantar alguém chamado. Quem disse Moisés? Moisés de Abraão, isso mesmo. Só que, sabe por que faraó escravizou o povo? Porque a palavra do nosso Deus, ela fala, segura aí rapidinho, lá no livro de Êxodo, deixa eu só pegar aqui, capítulo 1, versículo 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. José morreu, mas os filhos dele não continuaram o seu legado, não permaneceram na influência, não permaneceram apresentando a Deus. E por causa disso, esse faraó começou a escravizar o povo. Se os filhos de José tivessem continuado o seu legado junto ao reinado, junto ao propósito que ele tinha dado a José, o povo não teria sido escravizado. Teus filhos são responsáveis por continuar o teu legado. Meu pai foi um homem, como é que posso essa expressão? Mulherengo, para não falar outra palavra. E quando eu começo eu vejo os traços que ele tinha na minha vida, no meu irmão.
ele começou algo, ou talvez ele tenha até herdado do meu avô, mas ele viveu algo que o diabo queria implantar isso na minha vida. Então comecei a ver esses traços. E falei, não, eu tenho que cortar isso na minha vida. Então talvez você tenha herdado algo, talvez sua família tenha lhe transmitido algo que não foi bênção, mas foi uma maldição. Mas em nós, isso foi quebrado. Posso ouvir a Deus? A partir que você se converte, que você vira nova criatura, a oração que nós fazemos é: eu quebro agora toda a maldição. Ou seja, daquilo que você recebeu, a gente ora para quebrar. Na oração que você se converte. Então, quando a gente ora, automaticamente é quebrado. Só que quando você sai da oração e vai para a sua casa e vai para o seu trabalho, o diabo tenta colocar de volta aquilo que ele. E aí somos responsáveis por continuar em santidade e não dar lugar ao diabo. Porque Jesus disse, quando curou o cego, quando curou a mulher, vai, não peques, para que não te aconteça algo. Então, muitas vezes Deus quebra uma maldição, a gente vai lá e peca. Aí a Bíblia diz que o diabo, quando ele sai de uma pessoa, do corpo, ele anda por lugares áridos. De repente, quando ele volta e vê aquela casa vazia por quê? Porque a pessoa pecou, deu lugar ao diabo, e o Espírito Santo já não está mais sobre ela. E quando ele vê ela vazia, ele volta, mas ele volta com mais quantos? E tornou-se o último estado pior que o primeiro. Faz a multiplicação de quantas vezes Deus fala com a gente pede perdão, peca, e o diabo volta com mais 7. Então tem 8. Depois os 8 saem, Deus perdoa, aí o fulano vai lá e peca. Aí os 8, cada voltou com mais 7. Estou entendendo que eu quero chegar, não, né? Então. Depois, dá quanto? 50 e... Quanto? 56? 56 sai, depois 55 volta com mais 7. Quer fazer o cálculo comigo, não, né? Aí por isso que tem aquele legiões, sabe por quê? Porque fulano pegou os revelantes, que foi enchendo, até chegar a 3 mil. Mas isso aí é Bíblia. Eu estou botando medo, não, aqui é terror, não é Bíblia. Eu vejo o cara que parece que está assistindo terror. Não, é Bíblia. Eu estou sendo sincero nessa vocês. A tua casa tem que ser lugar de santidade, porque se você der uma brecha, se você der uma brechinha de 1 centímetro, o diabo vai tomar quanto? 1 quilômetro. Se der a ele um segundinho de pecado, cuidado, ele pode tomar toda uma geração. Glória a Deus, igreja. Vamos lá. Então, ali Deus vai levantar um homem chamado Moisés, porque se levantou um faraó que não conhecia Josué. Sabe qual foi o erro? Porque enquanto José estava vivo, o faraó que conhecia José, conhecia também o Deus de pessoas que te conhecem o teu Deus. E aí Deus levanta um homem chamado Moisés. Depois da morte de Moisés, se levanta um homem chamado Josué. E quem era Josué? Onde é que Josué estava? Sempre ao pé do seu líder, do seu pastor. Então a melhor pessoa para continuar o que Deus tinha na vida de Moisés foi Josué. Na minha opinião, bem gente, não está na Bíblia, a opinião do pastor era para ser o filho de Moisés. Mas talvez eles não quisessem, talvez eles não estavam no lugar onde deveriam estar, talvez eles não buscaram a Deus como Josué buscou. Porque se você vai ver, Deus chama Abraão e abençoa o filho de Abraão. Deus chama Jacó e abençoa os filhos de Jacó. Será que o que Deus quer não está na família, não? Está na família, mais ainda, na nossa descendência. Só que aí, o que é que ele faz para atrapalhar? Ele não pode impedir que você se multiplique, mas ele pode fazer ou influenciar que você se multiplique da forma fora do propósito. E quando eu e você estamos fora do propósito, presta atenção, quem está fora do propósito é porque está perto da desordem, da destruição. Da vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida, cuidado, o lugar que ela vai te levar é aqui.
Então vamos lá. Depois de Josué, aí a Bíblia diz lá em Juízes, meu irmão, capítulo 2, não precisa abrir não, a Bíblia corre aí, a Bíblia eu estou trabalhando, hein? Juízes, capítulo número 2, versículo de número 8, fala assim, ó: Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu e foi sepultado na terra. Aí agora 10, depois que toda aquela geração, porque Josué falou assim, ó: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês escolhem a quem vocês querem servir. Aí o povo, longe de nós, servimos a outro Deus, a não ser o Deus, a não ser o Deus poderoso, porque Josué foi o líder. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. E aí no 10, depois que toda aquela geração foi reunida, porque Josué morreu, mas a geração continuou o que ele vivia, continuou buscando. Só que aconteceu outro erro: seus filhos não fizeram o que viram os pais fazer. O que é que diz no 10? Foi reunida seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem o que ele havia feito por Israel. Para o 11, e então fizeram o que o Senhor reprovava. Olha para cá agora. Se teus filhos Deus, é certeza, eles vão fazer o que Deus quer. Se você não buscar o Senhor, se você não teve leitura e oração, você e eu podemos fazer o que Deus não aprova. Porque o único jeito de se manter alinhado no propósito, no chamado, na missão, é através da leitura e da oração. Glória a Deus, igreja. E aí vieram os juízes, que foi a tentativa que Deus fez, né? De manter o povo, mas o ser humano está tão obstinado na multiplicação do erro das gerações. Se você for ver, se levanta um juiz que faz o que é certo, morre. Se levanta outro juiz que faz o que é errado. Se levanta um juiz que faz o que é certo, antes de morrer, o abençoado faz o que é errado. Se levanta outro para fazer o que é errado. Sabe por quê, gente? Para errar é muito mais fácil do que acertar. Porque a nossa natureza pende para o erro e não para o acerto. Quem aqui todo dia se acorda com vontade de orar? Tem dia que eu quero dormir, tem dia que eu estou cansado, mas eu sei que mesmo eu não tendo vontade, eu preciso amar aquilo e me ajoelhar para orar todos os dias. Porque mesmo o dia que eu estiver talvez preocupado e talvez eu não vá orar como antes, mas eu sei que eu preciso orar. Então uma coisa é tu querer e outra coisa é tu precisar. Um dia a Renê estava contando aqui do testemunho que um dia ele estava doente. E por ele não iria trabalhar, mas ele falou: pastor, eu tive que ir trabalhar, porque era preciso. Ei, homens, não fazemos o que queremos, mas fazemos o que é necessário, entendeu? Não. Então, se você sabe que tem que servir a Deus, se você sabe que tem que ler a Bíblia, que tem que orar, que tem que ir nessa cidade, não tem que querer, não, é necessário, pois só depende de você. Sua casa depende de você, sua geração depende de você. Aí é que tá. Quer fazer o quê? Eu estou ouvindo. Do que adianta homem ganhar o mundo e perder a sua? Ou eu vou fazer uma cresce. Do que adianta homem ganhar o mundo e amaldiçoar a sua família? Depois, Deus levanta um único juiz chamado Samuel, que veio através de uma mulher que não tinha filhos, estava orando, falando com Deus, e falou: Deus, se tu me der um filho, eu te dou. Ei, Deus está agora trabalhando outra vez em uma família, através de eu não preciso nem falar que depois que ela deu Samuel, ela teve outros filhos, né? Todo mundo já sabe isso, sabe? Deus usou esse juiz. Foi um juiz reto, temente a Deus. E depois Deus usou esse juiz, porque o povo não queria mais um juiz, não queria mais um profeta, mas queria um rei, queria uma monarquia. E Deus falou: mas o rei de vocês sou eu. E o povo falou: mesmo assim a gente quer um rei onde eu possa ver. Porque eles quiseram agradar os seus. E aí escolheram um homem chamado. E a Bíblia diz que quando Saul, após Saul desobedecer, Deus fala para Saul assim: ó, eu ia confirmar o teu reinado eternamente. De onde é que veio o reinado de Saul? Através dos seus primos? Dos seus servos? Dos seus descendentes. Mas agora eu achei um homem cheio segundo o meu, e nele estará o meu reinado para sempre. Jesus veio da descendência de quem? De Saul e Davi. Eu gosto de fazer essa especulação porque é interessante. Alguns historiadores, mais ou menos lá na Bíblia, alguns historiadores pesquisaram e falaram que Davi
tinha 90 a 80% de chance de ser um filho bastardo, ou seja, um filho fora do casamento. Talvez de um possível estupro, que a mãe dele teria sofrido, ou talvez até de um filho onde o seu pai teria atrás da sua mãe. E essa mulher entregou o filho a Jessé. Por quê? Porque a gente tem algumas fatos que Davi não estava à mesa quando Samuel chegou. Davi cuidava das ovelhas enquanto seu filho estava na terra. Então, quando o povo ia para a terra, quem cuidava das ovelhas eram as mulheres, porque os homens eram úteis na terra. Mas quando o filho era bastardo, isso era meio que uma punição para ele, amém? Quem aqui já assistiu a casa de Davi? Sabe o que eu estou falando? Quem aqui não assistiu? É muito bom. Melhor que a Netflix, amém? E aí surgiu a monarquia. Após Davi, quem continuou seu reinado? Seu. E depois o filho de Salomão continuou também no reinado. Só que ele fez algo errado. Ao invés de ouvir os sábios, os anciãos, ele foi ouvir os jovens que nada sabiam, que não tinham comunhão, que não tinham visto Salomão adorar, que não tinham visto a glória descer no templo. E é por causa do erro de Roboão, toda Israel se dividiu. E houve Judá e Israel. Amém? E hoje Judá, eu posso dizer que é aquele centro ali onde está o templo. Mas ainda assim, Deus não deixou de cumprir a promessa dele que fez a Davi. Mesmo o Roboão tendo errado, ele falou assim: olha, eu vou cumprir minha promessa. Espera aí, poxa, eu estou na primeira página ainda. Alguém aqui quer que eu termine, igreja? Então você conclui isso. Meu Jesus. Eu acho que vou ter que pregar. Vou fazer outro pouco de noite, igreja. Vamos lá. Vamos lá, né? Então, no primeiro livro da Antiga Aliança, ou melhor, no primeiro livro da Bíblia, Deus estabelece uma família. E a gente vê que no decorrer de todo esse tempo, o diabo ele tenta frustrar, ele tenta atrapalhar os planos do Senhor nas famílias. E aí agora no último livro da Antiga Aliança, lá em Malaquias capítulo 4, versículo de número 6, Deus faz uma promessa. E Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e o coração dos filhos se voltem para os seus. Olha para cá. No primeiro livro da Bíblia, Deus estabelece a família e uma aliança. No decorrer de todos os livros da Antiga Aliança, você vai ver o povo saindo do propósito de Deus puxando, o povo sai do propósito de Deus puxando, ou seja, os filhos andando fora do caminho dos pais. E agora ele fala assim: ei, eu vou restaurar isso. E como é que Deus restaura? No primeiro livro da Nova Aliança, Mateus capítulo 1, versículo 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. No versículo 18, pois ela achou-se grávida pelo Espírito. Peraí, por que Deus não poderia ter esperado José em relação com ela e ter feito Jesus uma bênção filho de José? Porque na verdade a nova geração ela não poderia vir pelo gatilho humano, mas teria que vir pelo gatilho espiritual. Numa conversa biológica, o espermatozoide do homem contém todos os seus genes. Inclusive, é por isso que nascemos em pecado. Mas Deus falou assim: antes do pecado, eu vou restaurar, eu vou cumprir aquilo que prometi, eu vou restaurar o coração dos filhos para os pais e dos pais para os filhos. Eu vou fazer novos filhos e novos pais, que agora receberão primeiro, antes do homem, receberão a influência de alguém chamado Espírito Santo de Deus. E no último livro da Bíblia, os novos filhos, os novos pais. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem para o grande dia, o dia da grande cerimônia de casamento, onde vai se formar agora, se cumprir a nova família celestial. Em Gênesis e Apocalipse, Deus está falando de família. Deus está mandando você olhar para a sua casa. Deus está mandando você olhar para o teu lar. Deus está mandando você consagrar a tua casa. Posso mais terminar? Vai ficar para outro dia. Mas só algumas perguntas que eu quero fazer.
Você já se perguntou por que o diabo tem investido tanto nas famílias? Por que tanta propaganda no mundo para desconstruir as famílias? Perguntou por que ser uma família conservadora é tão errado? Já se perguntou por que a mulher ser submissa ao seu marido é tão errado? O diabo está tentando atrapalhar os nossos filhos. Só um dado que eu quero dizer para vocês. Sabe qual é o país onde tem a maior taxa de divórcio no mundo? Vou dizer dois: Estados Unidos e Bélgica. Sabe qual é a religião predominante nesse país? É o budismo, né? Deixa eu ver. É a Umbanda, né? Cristianismo. Boa estratégia. Antes de diabo tirar eu e você da igreja. Hoje ele deixa a gente na igreja. Só que agora ele fala assim: fica aí, mas tu não vai dar filho. Tu não vai fazer nada. Ei, casal que não quer ter filho, cuidado. Por isso, quando você vai dizer assim: amor, bora mais um. É bíblico, igreja. Bora, claro, né? Dentro das condições, ainda bem, pelo amor de Deus. Vai dar uma coisa, não. Já dizia o Diácono Janil, se você não me ouvindo, ele falava assim: ó, tá pensando que mulher é cabra, é? Que você bota ela mais no terreno cheio de mato e vai buscar no final do dia. Eu disse que você aqui, olha, na casa dela ela é mimada. Na casa dela ela tem tudo que ela quer. Vai dar tudo que ela quer. Glória a Deus. Confirmação, eu falei isso com ele ontem. Só que aí vem merda de homens. Foi ou não? Só que aí não é nem tudo que ela quer, tudo que ela precisa. Que às vezes tudo que ela quer pode estar errado. Ser dono da casa é você. Agora, claro, eu falando aqui, na questão de sustento e manter o lar, tem conversa não. Shampoo, condicionador. Amém. Glória a Deus. O homem não, o homem pega ali, o saco dele, o saco dele. Não é negócio, não é um shampoo para não sei o que, outro shampoo para não sei o que, um condicionador para quando dar chapinha para não sair, outro para ter coisa da escova, pelo amor de Deus. Uma tal de hidratação que tem que passar 40 minutos no cabelo. Tem tudo isso. Antes tinha tempo, agora tem mais não. Chupa. Glória a Deus, igreja. Ele tem duas mulheres em casa, vê só. Por isso que eu sou careca, assim, já que eu vou gastar. Amém, gente? Então, presta atenção. O diabo, ele tem tentado desconstruir a família. Sabe quais são os países onde a taxa de divórcio para cá é menor? Itália. Outro esqueci, peraí. República da Irlanda. Sabe qual é a religião predominante nesses países? Católica. São países extremamente conservadores. Mesmo o povo se apegar à tradição. Os casamentos, as famílias têm sido mantidas. Então, seja, cuidado. Ser cristão não quer dizer nada. Pera. Ser crente não quer dizer nada. Ser cristão significa tudo. Cristão, crente só crente. E eu te digo, crente até o diabo. Vamos lá. As crianças e os jovens podem ter dificuldade para entender e simbolizar o que é uma separação. Se eu perguntar aqui, quantos aqui nasceram em lares onde os pais e as mães são separados? Não precisa levantar a mão, mas eu garanto, a maioria aqui vai levantar a mão. Eu garanto, como umas anos. Sabe por quê, igreja? Que o diabo não tem investido na família. Eu, particularmente, eu cresci de não ter algumas coisas. Quando eu comecei a trabalhar, eu queria ter a todo custo para tentar suprir aquele desejo que eu tinha como criança. Não faça com que seus filhos cresçam com trauma. Não deixe sua família ser atingida pelo. Amém, igreja? Ah, pastor, aconteceu, gente. Pode ficar tranquilo, o que aconteceu, aconteceu. Hoje, a partir de agora, você vai fazer o quê? A partir de agora, decisão. Certo? E o casal falou, pastor, a gente quer se separar. Aí eu perguntei, bora para quem morreu? Aprendi. Aí não, meu filho está cansado, mas se um dia vier, pastor, eu quero mais não, quem vai?
Até que eu disse pra minha esposa, meu amor, você sabe, né? Vai ter que me aturar. Não sou Luxemburgo, mas vai ter que me aturar. O resto é sua vida. E glória a Deus por isso, gente. Olha para a tua esposa, olha para a tua filha e fala assim: ei, você não tem escolha. Coisa, a sua escolha você já fez. Quem tem escolha é Aquiles. Daqui a pouco vai ser Guilherme, vai ser lá. Agora eu falei, Adrianinho. Fora isso, tem escolha do Senhor. A dele já fez. E muito bem feita. Foi. Muito bem feita. Foi. Termina aqui, vai dar uma rosa a ela. Falsos casamentos que não possuem o dom da multiplicação, impedindo que a missão seja cumprida. Ei, presta atenção. Só é a família quem tem o poder de se multiplicar. Porque família se refere à multiplicação. Então não existe casamento no meio do sexo. Não existe família no meio do sexo. Deixa eu entender, não? Mas por que o diabo tem obrigado igrejas a casar? Cartórios a casar de casas assim? Porque ele quer deturpar a família. Isso acontece para suprir o desejo de ter filho, de ser pai ou de ser mãe. Se adota uma criança. Imagina agora, tu sai mal florado, do lugar. Eu vou nem falar disso, não vou falar disso. Se vier para mim, já sabe, né? Pode trazer, claro. Porque eu oro. Eu oro para Deus da sua vida, né? Eu vou nem falar sobre isso. Casais que adotam até animais ou bonecos. Na intenção de suprir a necessidade. Mas sabe por que a gente fala sobre a necessidade? Não é pecado ter animal, não. Eu amo, daqui a pouco eu vou ter um cachorro grandão. Eu gosto de raça grande, pitbull, Rottweiler, labrador. Eu gosto. Dá trabalho. Só que é o seguinte, pensa, ei, vai ser meu animal e não meu filho. Vai ser meu animal e não meu filho. Já cheguei a um ponto de dormir na cama. Aí teve que falou assim: ei, tá errado isso. Cama é lugar de comunhão. E animal não pode ter comunhão. Sabe o que eu quero chegar? Famílias que são influenciadas pelo mundo. Que foi quando o povo hebreu foi escravizado no Egito. O povo hebreu tinha promessa, olha pra cá, tinha aliança, mas estava sendo escravizado. Ei, não deixe o diabo influenciar a tua casa. Na hora das brigas, não pode haver maldição. Ei, na hora, olha pra cá, da contenda, não pode mandar um para o raio, um para a ponte, que caiu, outro será partido. Pelo amor de Deus. E se acontecer isso aqui, pode procurar, que eu não vou pegar mais não. Que você está amaldiçoando a sua casa. Você vai estar amaldiçoando a única pessoa que vai estar com você pro resto da sua vida. Olha o que está dizendo. Você já quer dizer que tu quer ter uma miséria contigo? Porque chama uma mulher de miserável. Aí veio transgressão, e eu falava muito, ele corrigiu. Você não sei o que ele está falando merda. Da nossa boca sai vida, não é merda. Diga assim: minha boca flui os rios, a palavra da vida. Aí agora eu respondo, não é esgoto não. Tá? Amém. Então cuidado, palavrão. Cuidado quando você coloca a música do mundo lá em casa, aí tá ouvindo lá. Tem uma aqui, a mãe não tem lá, vê o cristão cantando, a tua família falando de amante, dentro de casa, aí a menina ouvindo, a música é sobre amante, sobre ir beber, sobre deixar a vida me levar. O que ele vai ver? A palavra ou o que ele está ouvindo na música? Vocês sabiam que quando uma presidência, uma gerência de um país quer acabar com a sociedade, sabe como é que eles se conheciam? Música. Começa a colocar música na escola. Eu acho que são as músicas que imperam no Brasil. Há um tempo atrás era a posição rã, cavalo, cachorro, perdido. Hoje está pior. Antes falava de posição. Hoje se fala dos atos finais, do que se vai fazer, onde vai jogar, onde vai tirar. Pelo amor de Deus, gente. E eu vejo gente achando bonito, o filho dançando, o filho. E põe aqui, ó. Aí tá o filho dançando, tá o pai e tá o satanás na cabeça.
Eu sou da geração que quando o filho falava palavrão, a perna na boca. Quando eu falava para alguém com a geração, ei, tu! Era na boca, pastor. Oxi! E minha mãe disse, se tu não cai, quem sou eu? Eu apanhava de proteção. Não vou nem falar porque minha mãe é uma bênção. Eu já apanhei tanto na minha vida, com tantos instrumentos que você pode imaginar. Mas eu não cresci com trauma por causa disso, não. Eu cresci com trauma porque eu não tinha pai em casa. A bater, sai daqui. Bater no filho, deixa aí. Tá trauma não, viu? Bater no filho, corrige a lei. Trauma cresce, quem faz o que é errado não é bonito. Porque hoje a ciência diz, aqui em Portugal, que pode, eu proibido. Na minha casa é como eu sou. E se vier, eu consigo entrar, quem aguenta para você. Antes, só para todo mundo. Antes, Júlio, bem verdade também, ó. Oxe, na minha casa, se não andar na linha. E eu digo a vocês, homens, se o filho falou uma, falou duas, na terceira, fosse fala se você quiser. Sabe por quê? Porque ele vai falar 1, 2, 3, 4, 5, 10, ele nunca vai ter. Mas a partir do momento que ele sentir uma dorzinha, porque a dor, presta atenção, a dor te ensina onde tu não deve tocar e o que tu não deve fazer. Concordo. Vou esquentar essa grana aqui na tomada. Alguém vai querer tocar nela quente? Por quê? A criança tem que entender que quando faz o que é errado, literalmente. Amém. Eu não vou dizer para você espancar, não vou dizer para você torturar, não vou dizer para você tirar sangue, mas uma tapinha, uma chinelada. Um dia que eu conversei com Lara, menina, ela ficou branca, velho, branca depois da cela. Aí eu falei, olha, eu lhe amo, eu estou falando só para você aprender. Mas sabe por quê? Se presta atenção, se você não ensinar, o mundo está aí para ensinar. E ele vai ensinar de um jeito que teu filho nunca mais vai esquecer. Então, gente, fica de pé, por favor.